graça e a paz, a misericórdia de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente com Deus e o Espírito Santo, esteja com todos vós, hoje e sempre. Amém. Queremos meditar sobre o tema: nosso Deus e Rei vem ao encontro do seu povo para libertá-lo da escravidão do pecado, sustenta-o na luta diária contra a velha natureza e consegue em sua graça o verdadeiro descanso. Talvez você pense, pastor, mas talvez um tema menor fica mais fácil de entender. Mas se você prestar atenção no tema, verá que o sermão todo está resumido neste tema. Por isso, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, as palavras do Senhor Jesus ecoam através dos séculos, com um convite que atravessa todas as barreiras do tempo. Ele diz: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Mateus 11, versículo 28 até o 30. Sabemos, vivemos em uma era que promete descanso em cada esquina, mas que produz exaustão em proporções nunca vistas, ou pelo menos registradas na sociedade até o nosso atual momento. Há quem pense que descansar é tirar férias. É comum nós vermos as pessoas dizer: estou estressado, preciso de férias. Ou aqueles que estão encerrando o seu período de férias ainda dizem: queria mais 30 dias de descanso. Comprar uma casa, talvez, no campo, ou desligar o celular por alguns dias, talvez para alguns possa aparentemente ser sinal de repouso, e realmente sabemos que dá um alívio, mas isto não resolve os nossos problemas. Outros imaginam que a paz virá quando resolverem todos os seus problemas financeiros ou profissionais. É comum agora, nesse período da Copa, quando essas bets, essas casas de jogo eletrônico te anunciam dizendo: jogue e você ficará rico. Ou, dependendo da premiação acumulada em um dos jogos de azar que nós temos disponíveis no Brasil, as pessoas investem dinheiro achando que ficarão ricas porque jogarão e ganharão aquele dinheiro, então terão todos os seus problemas resolvidos. Medo e engano. Isso não resolve a nossa situação. Entretanto, basta olhar com sinceridade para o próprio coração para perceber que nenhuma dessas coisas consegue oferecer o descanso que a alma realmente necessita. Podemos descansar no corpo, mas a consciência continua pesada, fervilhante. Quem de nós, muitas vezes, pelas preocupações do dia, já não encostou a cabeça no travesseiro ou numa rede e teve a sensação de que não consegue dormir, pois as preocupações do dia a dia não lhe deixam descansar? Podemos aliviar a mente, mas o pecado continua acusando. Podemos fugir das preocupações, mas não conseguimos fugir de nós mesmos. As preocupações sempre existem. Como diz o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 34, para cada dia bastam as suas próprias preocupações. Mas, como já foi dito em outro momento, nós sempre vivemos saudade do que já passou e queremos viver o que ainda não conhecemos, e esquecemos de viver o agora, esquecemos de nos dar conta que agora é que define a nossa posteridade. E é justamente essa realidade que une os 4 textos deste final de semana. O Salmo 145 nos apresenta um Deus que é rei, um rei
que não é distante, que não é tirano, que não usurpa aquilo que nós não temos, diferente daqueles governantes que tiram até a alma do povo por meio dos impostos e outros encargos que oprimem a sociedade. Mas um rei digno de todo louvor é o nosso Deus, cheio de misericórdia, bondade e fidelidade. Tem dúvida? Leia o Salmo de novo, o Salmo 145. Por sua vez, o profeta Zacarias, no capítulo 9, versículo 9 a 12, anuncia que esse rei viria ao seu povo, não montado em um cavalo de guerra, todo enfeitado, mas humilde, montado em um jumentinho, diz o texto. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, versículo 14 a 25, descreve aquilo que todos nós experimentamos, mesmo nós pertencendo a Cristo, pois quem é batizado pertence a Cristo, não pertence mais ao mundo, e é por isso a minha insistência quando eu digo que todos nós precisamos frequentemente estar em comunhão com a palavra. Então Paulo vai dizer, mesmo pertencendo a Cristo, carregamos a velha natureza pecadora que insiste em lutar contra a vontade de Deus. Finalmente, o texto de Mateus capítulo 11, versículo 25 a 30, Jesus diz: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Algum governante terreno já fez esse tipo de convite? Deixa que eu resolva a tua situação, deixa que eu resolva as coisas por você, apenas confie. Agora, nesse período eleitoral que o Brasil está mergulhando cada vez mais a fundo, ouviremos e já ouvimos pessoas dizendo: eu preciso mais tanto tempo para resolver os seus problemas na sociedade. E a gente sabe que não passa de engano, engano, engano. O ser humano, por natureza, não pode resolver as coisas que não está sob o seu alcance. Em outro momento, no texto bíblico, nos Salmos, também é dito: se Deus não abençoar a cidade, de nada adianta as pessoas trabalharem. Se Deus não habitar no meio do seu povo, de nada adianta eu e você nos matarmos trabalhando, pois não vamos resolver a nossa situação. Percebam como os quatro textos caminham juntos. O rei prometido veio na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Salvador. O rei conquista a nossa libertação. Jesus conquistou na morte de cruz. O rei permanece conosco durante a luta que nós travamos contra o pecado. E é o que Paulo nos diz: por mais que eu não entenda, por mais que eu tenha realmente vontade de querer fazer o bem, pois isso está no meu coração, o desejo de agradar a Deus, eu não consigo, pois eu não tenho a clareza que eu preciso por natureza própria, pois o pecado ofuscou meu coração. Em vez de eu caminhar um caminho reto, sempre desvio. É como um carro empenado. Ele ameaça cair para cá, e na verdade, se você soltar o volante, ele vai pender para um dos lados que a roda está puxando. Assim é o ser humano. Mas por sua vez, também nós vimos nos textos que o rei nos conduz ao descanso eterno. Ou seja, em Jesus nós encontramos o centro da mensagem, o centro da nossa vida, aonde nós realmente podemos encontrar a paz que o mundo não consegue nos oferecer. A grande verdade que precisa ser compreendida é esta: não somos nós que subimos até Deus, é Deus que desce até nós, e nós já sabemos disso. Não somos nós que conquistamos a liberdade, Cristo conquista essa liberdade por nós. Não somos nós que vencemos o pecado com as nossas próprias forças, Cristo luta em nós e por nós, e não encontramos descansos em nossos méritos. Não interessa quão bonzinho você é na sociedade, aos olhos de Deus isso não vai resolver a sua situação, se você não confiar que a
a morte de Jesus é o que você precisa crer, que ali Deus realizou a obra de salvação plena para todos os pecadores. Encontramos descanso somente na graça de Deus. Paulo, em Romanos 1,16, vai dizer: não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para salvar tanto os judeus como os não-judeus. A graça é poder, é a ação ativa de Deus, que age em teu favor, em nosso favor, para que nós tenhamos realmente aquilo que nós precisamos. O texto de Zacarias que nós ouvimos há pouco, Deus ora: vou destruir os carros de guerra de Israel. Uau! Como um país vai se defender dos seus inimigos sem ter um exército pronto? Bom, a resposta é: se Deus está no controle, Ele resolve. Apenas viva, desfrute das bênçãos que Ele tem para você. Não é a força humana, não é o potencial, o poderio militar que resolve, mas é Deus que cuida. Em vários momentos nos textos bíblicos nós vemos Deus agindo em benefício do seu povo, dando-lhe a paz que o mundo não pode oferecer. Um dos belos exemplos e grandiosos que acredito todos recordem é a libertação de Israel do cativeiro egípcio. O que o povo fez? Apenas marchou, e Deus conduziu, matou os inimigos do povo de Israel e mostrou a vitória, e deu a vitória para o povo, o seu povo. Por isso podemos meditar em louvar a Deus dia e noite, antecipando o que nos diz o Apocalipse 7, versículo 15, quando nos é dito: é por isso que essas pessoas estão de pé diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono as protegerá com a sua presença. Por isso meditaremos hoje sobre o tema que já nos foi dito: nosso Deus é Rei e Rei, vem ao encontro do seu povo para libertá-lo da escravidão, do pecado. Também sustenta-o na luta diária contra a velha natureza e concede em sua graça o verdadeiro descanso. O verdadeiro descanso está no poder de Deus, nas promessas de Deus que Ele pode e realiza em nosso favor. Vejamos que o nosso Deus e Rei vem ao encontro do seu povo. É o que nos diz o Salmo 145 que nós lemos há pouco. E o Salmo 145 começa com as palavras que brotam de um coração cheio de gratidão. Ó Senhor, meu Deus, meu Rei, eu anunciarei a tua grandeza, eu te louvarei para sempre. Observem como Davi chama Deus de meu Deus, meu Rei. A pequena palavra meu revela um relacionamento pessoal, de posse, na certeza de que Deus não deixará de ser Deus e não deixará de ser o Rei do Rei Davi. O Deus eterno decidiu aproximar-se do ser humano, enquanto os reis deste mundo exigem que seus súditos, seus governantes, exigem dos seus súditos que se aproximem deles com reverência e se humilhem e tragam oferendas. Deus verdadeiro faz exatamente o contrário. Ele diz: eu vou até você, e vem. Ele vem ao encontro do seu povo. Zacarias anuncia: alegrem-se muito, povo de Sião. Sião também é uma palavra utilizada para chamar os moradores de Jerusalém. Grite de alegria, povo de Jerusalém, pois o seu rei está chegando. Ele é justo e vitorioso e vem montado num jumento. Nós temos um belo exemplo da entrada triunfal de Jesus naquela semana antes de ser crucificado. Que contraste extraordinário! Enquanto os reis das nações entravam montados em cavalos de guerra, o rei prometido entra humilde, manso, sem aparência de conquistador. Sua guerra não seria contra Roma, como
os judeus assim esperavam, mas contra um pecado que é muito pior do que qualquer exército que oprime ou país que oprime as outras pessoas, contra a morte e o próprio diabo. Seu trono seria uma cruz, sua coroa seria de espinhos, e isso aconteceu. Por isso Zacarias continua dizendo: por causa do sangue da aliança que fiz com vocês, eu libertei os prisioneiros. E hoje, se estamos aqui, porque Cristo nos libertou. A humanidade inteira estava presa, escrava, acorrentada, não por correntes de ferro, mas pelo pecado. Até mesmo as correntes de ferro mais resistentes com o tempo vão se gastando, enferrujando, enfim, e podem se quebrar. Mas o pecado, desde a queda em pecado, o ser humano está acorrentado e só pode ser libertado e liberto pela ação do próprio Senhor Jesus. João, capítulo 8, versículo 34, nos diz: quem peca é escravo do pecado. E aí pergunta: além de Jesus, existe alguém que nunca pecou? Não, todos somos escravos do pecado. Talvez muitos rejeitem esta afirmação, mas basta observar na nossa própria vida. Quantas vezes prometemos abandonar determinado pecado e voltamos a praticá-lo? O pecado não é apenas um erro, é uma escravidão. E escravidão é tudo aquilo que não nos deixa fazer aquilo que realmente é necessário, mas é aquilo que nós repetimos repetidas vezes, pois nos sentimos incapazes de sair daquele ciclo vicioso. Por isso Cristo veio para libertar, não veio apenas para ensinar ou dar exemplo, como alguns dizem: mas nem mesmo Jesus agradou todas as pessoas. Ele não veio para agradar ninguém, ele veio para salvar. Então, quando você ouvir ou pensa em falar isso para se defender, eu digo assim: meça suas palavras, para que você não peque, usando o nome do Senhor em vão. Jesus não veio para agradar a humanidade, ele veio para libertar a cada um de nós. E eu digo isso porque eu também já disse em alguns momentos: mas Jesus não agradou todo mundo. Parece uma desculpa plausível, agradável e até aparentemente inteligente, mas é uma desculpa esfarrapada, vergonhosa e pecaminosa, que tira de nós e coloca sobre Jesus uma responsabilidade que não é dele. Ele veio para nos libertar e fez por meio da morte de cruz. Sua cruz não foi um acidente. Alguns dizem: não, mas naquela época era comum os romanos crucificarem. Não, estava previsto por Deus, foi o plano eterno de Deus. O sangue derramado na cruz é o sangue que perdoa e reconcilia. O salmista proclama: o Senhor é bondoso e misericordioso, é paciente e muito amoroso. Salmo 145, versículo 8. Davi não começa falando do ser humano, mas do caráter de Deus. Nossa esperança nunca começa em nós, mas sempre em Deus, naquilo que Ele pode e faz por nós. Como confessamos no catecismo menor, ao dizermos: creio que por minha própria razão ou força, quem sabe pode repetir: creio que por minha própria razão ou força, não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele, mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho. E o salmista continua dizendo no versículo 14: o Senhor ajuda os que estão em dificuldade e levanta os que caem. O Senhor não abandona os seus quando tropeçam, Ele os levanta. Deus nos levanta. Gostamos de pensar que conseguimos conduzir nossa vida sozinhos, vencer nossas tentações com a nossa própria força. Entretanto, a palavra nos mostra um caminho da dependência. A nossa força está em dizer: Senhor, eu não consigo, me ajuda. Ali está a nossa força, é confiar nas promessas de Deus. E essa dependência se manifesta quando abrimos as Escrituras, oramos, participamos do culto e recebemos os sacramentos.
Para as crianças que foram batizadas, quando são recebidas, ou um adulto que nunca foi batizado recebe o batismo, lá está o poder de Deus agindo. Ou quando nós que participamos da ceia recebemos o corpo e o sangue de Jesus, juntamente com o pão e o vinho, lá está o poder de Deus nos fortalecendo. Não fazemos isso para conquistar o amor divino, mas porque já fomos alcançados por este amor. Contudo, logo percebemos uma realidade dolorosa. Embora desejemos viver assim, algo dentro de nós resiste e diz: não, faça do teu jeito que é melhor, você é tão inteligente, vai lá que vai dar tudo certo. Existe uma batalha no coração do cristão. E para essa luta que Paulo dirige o nosso olhar no texto de Romanos capítulo 7, versículo 14 a 25, quando ele nos lembra que a luta diária entre a nova vida e a velha natureza é constante, não há trégua, até o último suspiro da nossa vida. Esta luta é enfática, é uma guerra incessante, não existe trégua alguma. Paulo vai dizer no versículo 15 de Romanos 7: não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer, mas faço justamente aquilo que odeio. Romanos 7, versículo 15. Paulo não está descrevendo o incrédulo. A gente acha, não, mas Paulo aqui está falando daquele que não crê. Não, está falando de nós. A experiência do cristão que já foi alcançado pela graça, essa é a descrição de Paulo, mas que ainda carrega a velha natureza pecaminosa. O cristão é simultaneamente justo e pecador. Justus et peccator, uma frase em latim comum para os cristãos luteranos, pois nos lembra que nós somos pecadores, mas também somos justos por causa da obra de Cristo. Pecador porque ele carrega na carne, ou carrega a carne corrompida, mas justo porque fomos alcançados na graça do Senhor. E Paulo continua no versículo 19 dizendo: porque o que eu faço não é o bem que eu quero fazer, o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Existe em nós um desejo sincero de agradar a Deus, mas também uma inclinação persistente para o pecado. Isso gera conflito interior, frustração e cansaço espiritual. Tanto é que muitos dizem: puxa vida, para que eu vou na igreja? Continua sempre do mesmo jeito, não muda nada na minha vida. Para que eu vou assistir no culto se eu posso dormir até mais tarde, ou se posso ir em outro lugar? E muitos se enganam achando que isso vai nos dar tranquilidade ou paz, e não vai. Paulo conduz ao reconhecimento da incapacidade humana e nos aponta para Jesus. A lei revela a vontade perfeita de Deus, mas também revela a nossa incapacidade. Ela funciona como um espelho, mostra quem nós somos de fato. Por sua vez, o Evangelho não exige, ele diz: toma, eu morri por ti para que tu tenhas paz, te ofereço a minha paz, e essa só vem por causa do amor e da graça de Deus. O Evangelho não acusa, ele perdoa. Se ficarmos apenas com a lei, cairemos com certeza no desespero. Se ignorarmos a lei, por sua vez, cairemos na ilusão do tipo: mas eu estou vivendo tão bem, eu tenho espiritualidade, eu me vivo sozinho, eu não preciso ir na igreja todos os finais de semana. Isso é coisa da igreja, é invenção do pastor que diz que eu tenho que estar nos cultos todos os finais de semana. Essa é a intenção e o desejo do nosso coração, tentar amenizar a nossa real situação. Mas quando lei e evangelhos são corretamente ligados, eu me sinto queimando no inferno, e aí vem a palavra e diz assim: sim, você merece estar aí, mas Jesus morreu por ti. Então devo me agarrar com unhas e dentes nas promessas de Deus e dizer: uau, ainda há esperança para esse miserável pecador que devia estar queimando no inferno. E essa promessa só encontramos com e em Cristo Jesus. O cristão aprende a olhar para si com humildade e
para Cristo com fé, quando ouvimos lei e evangelho, toda a sua dureza e pureza. Paulo confessa, no versículo 24 de Romanos 7, desgraçado homem que sou, quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? A resposta é Cristo. Paulo imediatamente responde: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Lá no versículo 25. O velho homem não luta contra si mesmo, ele apenas se entrega ao pecado, mas o novo homem, criado pela fé em Cristo, luta, resiste, cai, se levanta, se arrepende e volta à graça, pois o Espírito Santo sempre nos leva a buscar o Senhor e Salvador Jesus. Mas como é que o Espírito Santo faz isso? Só tem um jeito. Não é você fazendo meditações em casa, mas estando em comunhão e ouvindo a palavra. O Espírito Santo age por um meio que Deus escolheu, por meio da palavra ouvida. Hoje o Espírito Santo está agindo no meu e no seu coração, mas se eu não estou em comunhão com essa palavra, o Espírito Santo não age. Olha que interessante isso. Muita gente acha que o Espírito Santo vai agir só porque eu leio a Bíblia. Claro que age, mas na intensidade, na profundidade plena é quando eu estou em comunhão com meus irmãos na fé. Quando eu oro para os meus irmãos e conheço suas fraquezas, suas necessidades, e eu me lembro, eu também estou no mesmo barco. O velho homem não luta contra si mesmo, ele apenas se entrega ao pecado, mas o novo homem criado pela fé em Cristo luta, resiste, pois confia que o Espírito Santo está agindo. É o que nos lembra, por exemplo, no Evangelho de Mateus, capítulo 11. O Evangelho fala que o descanso não vem do esforço humano, mas da graça de Cristo. E Jesus nos diz: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Ele não diz: venham, se esforcem, e aí vocês vão encontrar descanso. Ele diz: venham, eu lhes darei descanso. É o próprio Senhor que faz isso. Observem o convite. Ele não diz: consertem-se primeiro. Ele não diz: tornem-se fortes espiritualmente. Ele diz: venham a mim. O descanso cristão não é resultado do desempenho espiritual, mas de união com Cristo. E ele continua dizendo no versículo 29: ponham sobre mim as suas cargas e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso. Aqui está o contraste entre dois tipos de carga: a carga do pecado, que é pesada, porque exige perfeição, algo impossível para nós, e nunca oferece perdão nem realmente paz. E a carga de Cristo, que é leve, porque Ele mesmo a carrega conosco e por nós. Isso não significa que a vida cristã seja sem lutas. Significa que em Cristo não estamos mais sozinhos nelas. Temos alguém que está do nosso lado, nos apoiando, nos sustentando. O rei que vem montado em humildade é o mesmo que venceu na cruz. O sangue da aliança que nos liberta também sustenta diariamente. Nunca posso esquecer disso. Por isso, quando eu olho para a cruz de Cristo e vejo quem morreu por mim, o que Ele fez e por que fez, devo humildemente dizer: Senhor, muito obrigado, pois Tu fizeste tudo isso que eu não seria capaz de fazer. Muitos cristãos vivem cansados espiritualmente porque tentam lutar sozinhos, tentam vencer o pecado apenas com força de vontade, tentam manter a fé apenas com disciplina humana, tentam viver a vida cristã como se Deus tivesse feito sua parte e agora dependesse somente de nós. É preciso que eu e você nós ouçamos: venham a mim. Ouçamos este convite de Jesus todos os dias, todas as horas, todos os minutos, segundos, o tempo todo. A vida cristã não é autonomia religiosa,
mas dependência diária em Jesus. Nossa segurança não está dentro de nós, mas fora de nós, na promessa daquilo que Jesus fez na cruz, na promessa daquilo que nós vimos com o túmulo vazio por causa da ressurreição, e nós encontramos isso na palavra e nos sacramentos, e que nós temos em nossa igreja. Enquanto aqui nós estamos, ainda lutamos, ainda caímos, ainda sofremos, e ainda vamos dizer: acho que não vale a pena. Mas Jesus continua dizendo: venham a mim. Não uma vez, mas diariamente Ele diz isso. Isso pelo fato de que a vida cristã é sustentada pela palavra e pelo Espírito Santo, que revelam em Cristo o nosso descanso. Mas como isso se torna realidade concreta em nossa vida diária? A resposta das Escrituras é simples e profunda: pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo. Ou seja, só vou encontrar descanso se eu tenho conhecimento da palavra, e se eu tenho conhecimento da palavra, eu encontro com Deus, e se eu encontro Deus revelado, eu encontro o Cristo, que é a promessa viva do Deus encarnado, que veio e habitou entre os seres humanos. E se eu encontro tudo isso, é porque eu ouvi a palavra e o Espírito Santo trabalhou no meu coração. Percebam que é uma questão muito lógica, sequencial. Não há interrupções no processo da salvação, tudo muito bem arquitetado, organizado. O salmista diz: o Senhor é fiel em tudo que promete, bondoso em tudo que faz. Não é a nossa fidelidade que sustenta a fé, mas a fidelidade de Deus. A vida cristã não pode ser vivida longe da palavra. Sem palavra, o cristão perde o norte, a fé enfraquece, e a luta contra o pecado se torna apenas moralismo ou desespero. Mas com a palavra, o Espírito Santo age, consola, corrige, fortalece, cria e sustenta a fé, e renova essa fé todos os dias, pois, como nos diz o salmista, a graça do Senhor se renova a cada novo amanhecer. A vida cristã não é sustentada apenas no culto de domingo, ela é alimentada diariamente. Por isso a Escritura nos chama a meditar na palavra, não apenas a ouvir, mas viver. E quando eu falo meditar na palavra, significa dizer: tudo que eu fizer, devo ter bem claro: estou servindo a Deus ou estou fazendo isso porque eu acho que eu devo fazer? Devo ter bem claro que quando eu faço as coisas meditando na palavra, eu não vou dizer: Senhor, muito obrigado por me dar o privilégio de fazer essas coisas para o meu bem e para o bem do meu próximo, a fim de que eu te louve e enalteça o teu santo nome. Por isso as Escrituras sagradas nos convidam a meditar diariamente, não apenas receber a palavra como uma informação bacana. Como diz Tiago, não se enganem, apenas ouvindo a mensagem, ponham-na em prática. Tiago capítulo 1, versículo 22. Meditar na palavra significa deixar que ela molde pensamentos, decisões, palavras e atitudes. Significa olhar para o dia a dia à luz do Evangelho. Significa permitir que Cristo governe não apenas o culto que nós estamos participando neste momento, mas também a nossa rotina diária. O cristão que vive na dependência diária de Cristo, alimentado pela palavra, desenvolve uma vida de oração constante, permanente. Cabe-nos reconhecer que o mesmo Cristo que nos libertou nos chama a anunciar esta liberdade. Ainda existem muitas pessoas que não sabem que Jesus quer lhes dar descanso. Mas nós não podemos e não precisamos fazer isso por uma obrigação pesada, do tipo: bom, se eu não fizer isso, Deus vai me castigar. Mas eu posso fazer isso porque eu já tenho descanso, e se é bom para mim, então deve ser bom para o meu semelhante. Por isso podemos concluir que, pela obra de Cristo na cruz, Ele continua dizendo: venham a mim todos vocês que estão cansados, venham
não porque são fortes, mas porque são fracos. Venham, porque Ele é o Rei. Venham, porque Ele já venceu. Venham, nele há perdão, vida e descanso pleno. E esse descanso começa hoje, começa agora, é uma fé que será consumado na eternidade, quando finalmente descansaremos na presença daquele que é meu Deus e meu Rei, como diz o salmista. Amém. Colocamos-nos em pé e falamos com Deus em oração. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos faça resplandecer seu rosto sobre nós e que tenha misericórdia de nós. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós e nos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.